Paz do Senhor para os irmãos, né? Damos graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Tivemos um trimestre de lições maravilhosas, importantíssimas para o crescimento do crente, né? Tanto pessoal quanto espiritualmente falando. E agora nós chegamos à lição 13. Eu posso dizer que essa é a parte mais importante na vida do crente. Hoje, o crente salvo em Senhor Jesus Cristo, esse é o mais importante. Então nós estaremos estudando a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente, onde o texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 11. A verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nós sabemos que o versículo de Efésios 6:11 é muito conhecido, porém nem todo mundo entende isso. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, a batalha espiritual e as armas do crente. Ao final da epístola aos Efésios, Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. O primeiro tópico diz o seguinte: o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro subtópico: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão fortalecei-vos no poder do Senhor mostra que nós não temos poder de nós mesmos, mas esse poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, pela comunhão com Deus, em Cristo e através do Espírito Santo, conforme está escrito em João, capítulo 15, versículo 7, e também em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Precisamos estar fortalecidos pela renovação da mente, ou seja, vida em santidade e cheio do Espírito Santo, A vitória não é alcançada por outro meio. Renovação de mente é a mente de Cristo, é você fazer conforme Cristo, Cristão vem de Cristo, então nós devemos nos espelhar em Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, e olhar para Cristo. O nosso alvo é Cristo. Não é direcionado a olhar para a esquerda, nem para a direita e nem para trás, mas só para o alvo que é Cristo. Ou seja, não adianta conhecer a Bíblia se você não obedece o que a Bíblia determina. Também não adianta você frequentar cultos se você não tem a conversão genuína no teu coração. Se você está indo na igreja só para ocupar um lugar, tem que ser contrito de coração, quebrantado, entregue à presença do Senhor. Amém? Ou seja, não ajuda você, mas o poder de Deus, ele está disponível àquele que for fiel, para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. O segundo subtópico: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo mostra a necessidade de uma vida cristã com a prática da oração. Não dá para combater sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, conforme diz em Lucas capítulo 21, versículo 36. Ou seja, a oração é vital na vida do crente. Sem oração não tem vitória.
Quem te fortalece é a oração, é a comunicação com Deus. É ela que te dá, né? Essa comunicação com Deus é que te dá a comunhão. Porque você vai se comunicando e vai se ligando com o céu. Você vai tendo comunhão com Deus e vai tendo, como muitos dizem, né? Como eu posso dizer? Aquele achegar-se, né? Aquela intimidade com Deus. Amém? Então, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ou seja, o que significa? Clamar o favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Não é só na hora do desespero, não é só na hora do aperto. Qualquer circunstância da sua vida. Tá bem, tá feliz? Ora, busca, agradece, louva o nome do Senhor. Tá em dificuldade? Busca o Senhor. Precisa de um conselho? Busca o Senhor. Tudo através da oração o Senhor te concede a resposta. Amém? E também soluciona o problema. Porque Deus ele é poderoso para assim fazer. Ou seja, o clamor deve estar acompanhado de vigilância. Não adianta orar e não vigiar. O próprio Cristo ele disse em sua palavra, né? Não me lembro o versículo agora e nem o capítulo do livro, nem o livro, mas ele diz: vigiai e orai, né? Para que não caiais em tentação, né? Se não me engano está em Mateus, mas eu não lembro o versículo nem o capítulo. Mas diz que nós devemos orar e vigiar e orar, né? Não adianta nada orar e não vigiar. Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 e 2 também fala algo sobre isso, né? Por quê? Porque te preserva das astutas ciladas do inimigo, conforme fala em Salmo 124, né? O verso 7. Ou seja, vigiemos em oração e súplica. É vigiar e orar. O segundo subtópico fala sobre o seguinte tema: conhecendo o campo de batalha espiritual. O primeiro subtópico: as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica armadilhas, ou seja, articuladas pelo reino da treva, armadilhas articuladas pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, ou seja, o diabo, que significa caluniador e acusador. Em Mateus 4, a partir no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, nós temos uma passagem muito conhecida, né? Que é a tentação de Jesus. E em João, capítulo 8, versículo 44, também fala sobre isso. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, também dá orientações sobre isso. Ou seja, este, né, tomado de fúria e através do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Suas astúcias são confundir a verdade com a mentira. Em Gênesis 3, né, capítulo 3, versículo 4 e 5, ele engana a Eva. Fala, não, o problema é que Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai conhecer o que ele conhece, o bem e o mal. É verdade que sim, você ia conhecer o bem e o mal. Mas o que ele não disse, né? É que isso traria consequências irreparáveis para ela e para Adão. Ou seja, ele mentiu para se valer daquilo, para destruir aquilo que Deus estava prezando tanto no seu jardim, que era a criação do homem. Dissimular, deturpar as escrituras. Em Mateus 4 e 6, ele começa, né, falando aí da tentação de Jesus, a citar as escrituras,
para que Jesus fosse induzido ao erro, né? Mas Jesus, pela graça de Deus, também usando da palavra do Senhor, respondeu à altura. Dissimular e induzir a dissimulação. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, fala sobre isso, né? Fazer falsos sinais. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, vai dar um exemplo disso. Fazer acusações. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele vai mostrar que ele veio, né? Vai começar a mostrar tudo aquilo que as pessoas fizeram para Deus, como se Deus não tivesse ciência, né? Mas vai ser o quê? O acusador. Por quê? Porque ele quer usurpar essas vidas para ele. Semear incredulidade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala sobre isso, né? Sobre falsos mestres. Então, a partir desse momento, nós vemos que os falsos mestres criou-se nas pessoas que não conhecem o Evangelho a sensação de que tudo que a gente faz é um engano, né? Então a gente ouve muito, porque não vamos generalizar, mas eu estou dizendo aqui o que o povo diz, né? Quem não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, fala assim: o pastor é ladrão, o dízimo é para o pastor, porque os obreiros da igreja fazem isso, fazem aquilo, né? Sempre acusando o corpo de Cristo de alguma coisa, porque as irmãs da igreja são assim, os irmãos da igreja são assim, por isso eu não vou ser crente. Ou seja, generaliza uma situação que às vezes é uma situação pontual, né? De repente aquela pessoa não está na igreja como servo do Senhor, ele só está lá ocupando um lugar. Porque só quem conhece a intenção do coração de cada um é Deus, né? Então nós não podemos generalizar, mas por falta de conhecimento da Escritura é o que acaba acontecendo. Promover ideologias anticristãs. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4 fala sobre isso. Vamos citar só uns exemplos, né? Os exemplos mais do momento hoje aqui, falando em relação ao Brasil e o mundo. A liberação do aborto é o quê? Uma ideologia anticristã. O homossexualismo, que age de forma fortíssima hoje no mundo, outra ideologia anticristã. Vai tudo contra a palavra de Deus, né? Aquele negócio onde as pessoas hoje não tem mais a paciência uma com a outra e acaba havendo tantos homicídios, está indo contra a ideologia de Cristo, que é o quê? Ele é o dono da vida e só quem dá a vida pode tirá-la, não é o que está na palavra de Deus? Porém, hoje é o que a gente vê. Para quê? Para que se cumpra as Escrituras, né? Então, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, fala disso. Então, diante desse quadro, o único conselho que eu posso dar àquele que serve ao Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O segundo subtópico: o conflito contra o reino das trevas. Paulo esclarece que o conflito não é contra carne e sangue. Ou seja, não se trata de lutar contra o ser humano. Não é eu guerrear, bater de frente com meu irmão ou com alguém na rua que vai resolver nada. A luta é contra o reino das trevas, as regiões celestiais, né? Declarações que indicam que a batalha não é física. Não é no nosso plano físico, mas no plano espiritual. É algo maior do que o que a gente pode imaginar. É algo maior do que, de repente, a visão de alguns não consegue enxergar, né? Ou seja, o conflito é contra as hostes
que debaixo da autoridade do diabo segura os homens na escuridão. Ou seja, ele cega a humanidade para que a humanidade não veja que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, é o dono de todo o poder, e que Ele é que criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem pudesse adorá-lo, né? A ideia do inimigo é deturpar isso, é fazer com que o homem não enxergue isso. Isso revela o quê? A natureza pessoal do conflito. O conflito do inimigo é com o homem, né? E essa luta se dá tanto individual quanto coletiva em relação à igreja. Pode ser só com você, irmão, ou pode ser com vários irmãos. A igreja de Cristo. A luta é contra a igreja. A luta não é aquele que está fazendo a vontade do inimigo lá no mundo, é contra aquele que está servindo ao Senhor, né? A luta é contra aquele que é soldado, que está ali no fronte de batalha, lutando todos os dias, com Cristo no comando, né? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, fala sobre isso. O terceiro subtópico, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Seres caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, são poderosos, ou seja, os principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir, né? Não subestime, o inimigo tem poder, mesmo que limitado. É um poder que faz um estrago grandiosíssimo na vida de um ser humano. Por isso que você tem que estar orando e vigiando e firmado em Cristo, né? Com as armaduras que Ele te deu. Outros sim, são poderosos, né? São malignos, aliás. Formam as hostes espirituais da maldade. São demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal, né? Ou seja, são demônios que estão ali para fazer o mal, para fazer coisas que, né, não é para benefício de ninguém, né? E também quando fala de potestades e principados, também são chamados de príncipes das trevas. São líderes de anjos decaídos que, sob o comando do demônio ou do diabo, exercem domínio. Então, não devemos subestimar, mas pelo poder de Cristo nas nossas vidas, através do Espírito Santo, nós vencemos tudo isso. São astutos, cheios de sutileza, maquinam a queda da igreja. Apesar do império do mal ser imenso, a igreja é exortada a não temer, é incentivada a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Ou seja, se nós estamos com Cristo, não devemos temer, mas sim nos paramentar, ou seja, nos revestir da armadura de Deus, né? E com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, ir para a guerra. Terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro, a armadura completa de Deus. Paulo usou a linguagem retirada do contexto militar romano, toda a armadura. O termo grego para armadura é panóplia, que significa a armadura completa de um soldado totalmente armado ou paramentado, né? A orientação não é usar armas próprias, mas o equipamento dado por Deus, resistindo bravamente e marchando contra as potestades do ar. Tem muito crente que quer agir por conta própria. Ele até consegue começar, mas não termina bem.
Então nós devemos usar o que Deus dispõe a nosso favor, porque é mais do que suficiente para vencer as guerras do dia a dia. Segundo subtópico, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingido os vossos lombos com a verdade, né? Uma peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. É referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, né? A verdade de Cristo é que nos move, que nos leva, né? A doutrina é que nos leva para frente, que nos faz vencer, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Vestida a couraça da justiça, uma malha impenetrável de proteção dos órgãos vitais, referência à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Quando se diz de malha impenetrável, está falando que o que Cristo nos dá de proteção vai salvar nossos órgãos vitais. É vital para o crente ele não estar doente, ele não estar afetado por dardos do inimigo que venha a derrubá-lo na batalha. Então nós precisamos ter a couraça da justiça, né? Que representa a justiça de Cristo e a retidão do soldado. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Feito em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Reflete a firmeza que o evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Ou seja, firma, deixa você de pé, deixa você firme. Você vai levar a pancada, mas vai ficar firme e vai continuar indo para frente e lutando, né? Sobre a couraça da justiça, temos em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, nós temos citado em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala sobre o assunto, né, que nós devemos estar preparados. Tomando sobretudo o escudo da fé, feito de madeira e couro, protege o corpo inteiro dos dardos incendiários, referente à fé inabalável em Deus, detendo a eficácia de calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 fala sobre isso. Ou seja, se você não estiver o escudo da fé, a fé é o que nos mantém de pé, é o que nos protege diante da presença do Senhor. E não menos importante, o capacete da salvação, né? Resistente, fabricado em bronze ou ferro. O capacete protege a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. E também impede de o inimigo jogar setas na nossa mente. Por quê? Porque nós estamos paramentados com o capacete da salvação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9, fala sobre isso. Terceiro subtópico, a imprescindível arma ofensiva. É imprescindível que você tenha essa arma como cristão. A espada do Espírito. Arma disponível tanto para te defender quanto para atacar. Em grego é machaira, ou seja, espada curta, o que significa que o combate é pessoal, é próximo, né? Diário, corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala sobre isso, né? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 também.
Essa espada do Espírito deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, conforme está em Mateus 4, do versículo 1 ao 10, que eu já citei, onde fala sobre a tentação de Jesus. Ele se municiou da espada do Espírito e venceu a luta, quanto derrubar as fortalezas de Satanás. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, fala sobre isso. E também 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, fala sobre isso, né? Para concluirmos, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pelo poder de Deus, não é nós, é o poder de Deus. Nós temos que estar revestidos do poder de Deus e das armaduras de Deus, para que possamos vencer todo o mal que vier nos afligir, nos atacar, ou atacar a igreja do Senhor. Por isso é importante vigiar e orar, né? Os ardis de Satanás não devem ser subestimados, né? Mas o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Ou seja, não subestime, mas também não fique com medo, porque você está com Cristo. Ele é maior do que todas as coisas e poderoso. O seu general é general de guerra, não tema. E a Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Meu irmão, esteja revestido com a armadura de Deus. Esteja ciente que onde você estiver, o Senhor Jesus, estando na tua vida, você vai vencer todo o mal. Apenas tenha a tua fé resguardada. Confie e continue vigiando e orando. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.